3 de março. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite comentando uma nota emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre a reforma trabalhista. O consultor Sebastião Oliveira dando importantes dicas aos pequenos empresários. O advogado Marcos Bernardini orientando os consumidores sobre garantia legal de produtos, além de muita informação. E nesta semana, o presidente do Simpes, Joseph Cury, recebe a gerente da ONU Mulheres, Adriana Carvalho, que falou sobre a posição da mulher no mercado de trabalho brasileiro. Fique conosco! Apesar de algumas controvérsias ainda sobre medidas dizem respeito à reforma trabalhista, à vigência da reforma trabalhista, inclusive a reforma em face de contratos celebrados antes da entrada em vigor das alterações da CLT, ou seja, 11 de novembro de 2017, o Ministério do Trabalho passa uma orientação aos seus auditores, aos seus fiscais, no sentido de que a reforma trabalhista, que entrou em vigor a partir de 11 de novembro de 2017, ela se aplica aos contratos de trabalho mesmo celebrados antes de novembro de 2017. Vale dizer que não é a retroatividade da lei. Nós estamos falando que a lei se aplica naquilo que é alterado a partir de 11 de novembro, não havendo a necessidade de se elaborar novos contratos, então, que tenham que ser adaptados ou adequados à lei. Um exemplo claro nesse sentido é a questão da redução, da possibilidade da redução do horário de refeição para até 30 minutos. Antes da vigência na lei, a Justiça do Trabalho já vinha decidindo que era proibido fazer, mesmo por acordo ou convenção coletiva, a redução dessa jornada de 1 hora para 30 minutos. A partir de 11 de novembro de 2017, através de acordo ou convenção coletiva, a redução pode ser feita. Portanto, não há porquê autuar as empresas, nesse caso de redução de jornada e principalmente estando bem formalizada com acordo ou convenção coletiva, não há por que fazer a autuação das empresas nesse exemplo. Não é retroatividade, mas é a vigência da norma a partir da sua entrada em vigor, mesmo para os contratos já mantidos. Significa maior segurança jurídica para o empregador e segurança jurídica também para o empregado, porque de outra forma nós teríamos que fazer adequações, alterações e até rescisões de contratos de trabalho para que esses pudessem estar adequados e vigentes a partir de novembro de 2017. Apesar disso, ainda há algumas controvérsias sobre a vigência, sujeitas ainda a análises no Tribunal Superior do Trabalho e que possam chegar até ao Supremo Tribunal Federal por conta de questões constitucionais. De qualquer forma, nos parece que essa orientação do Ministério do Trabalho é realmente adequada e, como dissemos, gerando maior segurança, seja o empregado, seja o empregador. Por isso, o Simpes está sempre acompanhando no sentido de ter segurança jurídica a todas as partes, formalidade e efetivamente uma relação profícua entre Estado, empregado e empregador. Dia 23 de fevereiro, ocorreu a cerimônia de posse da diretoria e de conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo para a gestão 2018-2019. O evento foi prestigiado por autoridades de todo o país. Dentre elas, compuseram a mesa de trabalhos a presidente do CRC Gestão 2018-2019, Márcia Ruiz Alcazar, e o prefeito de São Paulo, João Dória. O CRC é uma autarquia federal, ele tem como prerrogativa a fiscalização, o registro e o desenvolvimento profissional. Mas, acima de tudo, a proteção da sociedade, né? Então, além da defesa das prerrogativas profissionais, a gente também olha pela proteção da sociedade, no combate ao exercício ilegal da profissão, na valorização profissional. E a gente definiu, dentro desse contexto, como lema para essa gestão, movido por conquistas, inovando pela profissão. E assim a gente segue esse desafio para conseguir honrar esse compromisso que nós assumimos com toda a classe contábil do Estado de São Paulo. Os apaixonados por futebol podem aproveitar as terças-feiras para visitar sem pagar nada o Museu do Futebol.
O local conta com 15 salas temáticas que narram de forma lúdica e interativa como o futebol chegou ao país e se tornou parte da cultura brasileira. O Museu do Futebol está instalado no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, um dos mais charmosos do Brasil. Visitar o Museu do Futebol é percorrer a história do futebol brasileiro, com diversão e emoção, em um local onde passaram grandes atletas e personalidades do universo do esporte. Visite na Praça Charles Miller, sem número. A fim de assegurar ao consumidor a qualidade e eficiência de uma mercadoria, o Código de Defesa do Consumidor estabelece algumas modalidades de garantia para este produto. O advogado Marcos Bernardini esclarece. A partir do momento em que o consumidor sabe do prejuízo, ele deve então procurar o fabricante. Então olha que importante, o lojista, o comerciante, ele não tem responsabilidade pela garantia, salvo naqueles casos em que o próprio comerciante concede uma garantia chamada na prática de estendida. Não é? Então, se o comerciante ele próprio dá uma garantia, aí sim ele tem responsabilidade. Do contrário, a responsabilidade pelo produto, então qualquer problema que o produto venha apresentar, a regra por lei é que a responsabilidade pela garantia, por corrigir ou mesmo por indenizar o consumidor é de quem fabricou esse produto. Essa então é a regra. Então o comerciante não tem responsabilidade. O consumidor vai até o fabricante e o fabricante, por lei, vai ter o prazo de 30 dias para sanar o problema, para resolver o problema do consumidor. Passado esses 30 dias, se o problema não for sanado, ou seja, se aquele defeito, se aquele vício não for resolvido, aí sim o consumidor pode, alternativamente, ao seu critério, ele pode querer outro produto igual, ele pode querer o dinheiro dele de volta com juros e correção monetária, ou ele pode querer o abatimento do preço por conta do defeito que aquele produto apresentou. Importante saber que se eventualmente esse defeito, além desses direitos que o consumidor tem, ele venha causar algum outro problema, também é possível que o consumidor venha pedir indenização por danos materiais ou mesmo por danos morais por eventual prejuízo que ele tenha sofrido. Do contrário, não tendo esse tipo de prejuízo, o fornecedor, o fabricante, vai ter o prazo de 30 dias improrrogáveis para resolver o problema do consumidor. Esse prazo de 30 ou de 90 dias é o prazo que consta no código. Se eventualmente o próprio fabricante deu um outro prazo, como é comum em algumas situações, como TV 6 meses, carro 1 ano, então se o próprio fabricante concede um outro prazo, sempre o prazo maior é que tem prevalência, porque ele beneficia o consumidor. Mas no mínimo 30 e 90 dias é o que a lei determina como sendo o prazo de garantia ao consumidor. No Brasil, nós temos uma mística de que o ano começa depois do Carnaval. Bom, estamos em 2018 e o Carnaval já passou. É hora então do pequeno empresário colocar o bloco na rua e realmente fazer as vendas que precisam fazer. Para isso, eu costumo dizer que muitos pequenos empresários têm muita vontade, mas muito pouca técnica. E a técnica pode ser decisiva para aquilo que você quer atingir nesse ano em termos de vendas, em termos de negócio. Quando eu falo de técnica, eu quero dizer você, por exemplo, organizar sua força de vendas de uma forma inteligente, ter roteiros claramente organizados para os seus vendedores se eles forem a campo, ter um conjunto de clientes que possa ser atendido por um grupo de vendedores que são especializados naquele segmento e, acima de tudo, ter meta. Precisa ter meta de vendas. É provado que um grupo que tem uma meta para ser alcançada tem cerca de 30% ou 40% de chance a mais de atingir essa meta. Então, estabeleça números de vendas que você deseja, níveis máximos de desconto por transação que você deseja, nível de rentabilidade de cada venda que você deseja. Quanto mais específica essa meta, quanto mais precisa, mais fácil de ser atingida. Bom 2018 e muito boas vendas nesse ano.
Para que os nordestinos que moram em São Paulo possam matar as saudades de casa e mostrar sua cultura para os paulistanos, o Centro de Tradições Nordestinas oferece em uma área de 27 mil metros quadrados quiosques que servem comidas típicas, como sarapatel, buchada e licor de pequi, além de palco com pista de dança para as apresentações, espaço para exposições e um estacionamento. Nos fins de semana, o local é frequentado por mais de 10 mil pessoas. O lugar também abriga bustos de Luiz Gonzaga, Lampião e Maria Bonita e do Padre Cícero. Visite na Rua Jacófer, número 615, no bairro do Limão. Entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo nos nossos estúdios a Adriana Carvalho. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Bom, a ONU nesse momento passa por um momento em que o presidente americano está cortando verbas da ONU. Isso está afetando o movimento da mulher ou não? Não diretamente. As Nações Unidas, ela tem várias agências, né? Se eu fizer uma correlação com as empresas normalmente têm várias unidades de negócios. Então, as unidades de negócios das Nações Unidas são as agências. Eu tenho a Unicef, que cuida da questão das crianças, a Unesco, que cuida da questão da educação e da cultura, e a ONU Mulheres é uma dessas agências que cuida do empoderamento das mulheres e meninas. O orçamento das Nações Unidas, 1/3 mais ou menos do orçamento da ONU Mulheres são realmente as contribuições dos países membros das Nações Unidas. Os Estados Unidos é apenas um dos países membros das Nações Unidas. E no caso da ONU Mulheres, ao contrário da Unesco, por exemplo, os Estados Unidos não está apoiando nenhum programa diretamente. Então, a ONU Mulheres não tem sentido isso. O sistema das Nações Unidas tem muita preocupação quando governos de países tão importantes quanto os Estados Unidos tiram o seu apoio aos programas. Esse programa das mulheres da ONU existe em quantos países do mundo hoje? A agência ONU Mulheres está presente em 90 países ao redor do mundo. E o trabalho é o mesmo pelo mundo inteiro ou existem diferenciações? Existe às vezes diferença da intensidade, mas a agenda é a mesma. A ONU Mulheres tem 5 eixos temáticos. Um deles é o empoderamento econômico, que a gente vai conversar mais. O outro é todas as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? O combate à violência contra as mulheres. A outra questão é a participação e liderança política das mulheres. Depois eu tenho toda a parte de governança e planejamento, que é como eu ajudo esses 90 países onde eu estou presente a implementarem todas as convenções, todas as agendas das Nações Unidas em relação a essa temática, né? E uma última é como eu converso com a sociedade sobre esse tema, como eu desmistifico algumas fantasias, como as pessoas entendem do que a gente está falando. No ranking mundial, como é que o Brasil se classifica em relação ao empoderamento das mulheres? Aqui eu tenho que fazer uma cara séria, né? Porque eu sou normalmente meio sorridente. Mas, infelizmente, no ranking do Fórum Econômico Mundial, que olha a muitos países ao redor do mundo, o Brasil, em 2017, está na posição 90. Né? Esse é um ranking que olha 4 dimensões. Como estão as mulheres e homens, meninos e meninas em relação ao acesso à educação, ao acesso à saúde, como está a participação econômica das mulheres, elas são economicamente ativas, elas estão tendo a mesma remuneração, e na parte política, como está a representação das mulheres, tanto no poder executivo como no legislativo. E o Brasil, embora seja uma das 10 maiores economias do mundo, o 5º em população, é tido como um país liberal e avançado por nós e por muitos outros países, a gente se encontra na posição 90. Então a gente está muito pior do que muitos dos nossos vizinhos. Bom, quando se fala da mulher, necessariamente se fala de um leque extremamente gigantesco. Com certeza. Nós vamos tentar focar no aspecto econômico, Claro. do preparo e o porquê de uma diferença salarial na sua avaliação.
Perfeito. Então, acho que só voltando antes da diferença salarial, né, o preparo. As mulheres, há 100 anos atrás, muitas nem terminavam o ensino médio, não iam para a universidade, né? E hoje, em 97 países ao redor do mundo, inclusive no Brasil, as mulheres estudam mais do que os homens, principalmente na universidade, né? No Brasil, elas representam quase 60% das pessoas formadas na universidade. Então, elas estão correndo atrás, aliás, elas estão até passando na frente. Claro, eu como mulher posso me orgulhar, mas uma sociedade saudável não é a sociedade onde os homens desistem de estudar e as mulheres estudam mais. Uma sociedade saudável é uma sociedade onde homens e mulheres cada vez estudam mais e ambos vão para o ensino universitário. Então, dito isso, falamos da educação, que as mulheres estão fazendo sua parte, né? Mas por que, eventualmente, apesar de estudar, elas não são tão economicamente ativas como os homens ou não recebem os mesmos salários do que os homens? Por quê? Em primeiro lugar, a gente tem toda a questão do trabalho do cuidado, né? Na sociedade brasileira, assim como em muitas sociedades ao redor do mundo, o trabalho do cuidado, muitas vezes não remunerado, sobrecai sobre as mulheres, né? Então, as mulheres cuidam mais dos filhos nas médias do que os homens, as mulheres levam mais os filhos à escola. Quando tem uma pessoa idosa na família que precisa de cuidado, normalmente são as mulheres da família que estão cuidando daquela pessoa. Quando a gente pensa nas tarefas de manter uma casa, né? A louça não voa sozinha, né? A cama não se arruma sozinha. Muitas vezes são as mulheres, são as filhas mulheres, as meninas que fazem essas tarefas. Então, se eu dedico mais tempo às horas desses trabalhos do cuidado não remunerado, sobram menos horas para eu me dedicar ao trabalho remunerado. Então, essa é uma grande questão. E aqui a gente também está falando de políticas públicas, né? Eu tenho creche para todo mundo? Infelizmente, no Brasil, em muitas cidades, não. Então, se eu sou uma moradora da favela e não tenho creche para deixar o meu filho e demoro 2 horas para chegar num trabalho, como é que eu posso ir para esse trabalho, né? E nesse sentido, a pauta de vocês, que é aí a micro e pequena empresa, né? E essa capacidade de empreender das mulheres é muito importante, porque essa é uma maneira de eu gerar renda dentro dessas sobrecargas que eu tenho, né? Claro que no longo prazo eu quero políticas públicas e um rearranjo social onde não fique sempre na mãe ou na mulher da casa toda sobrecarga, né? Então essa é uma questão. E a questão do salário, então, né? Então, se eu trabalho um pouco menos de horas, ou se eu trabalho menos, minha renda vai ser menor. Mas e se eu estou dentro de uma mesma empresa, né? Tem diferença? Teoricamente não poderia ter, porque no Brasil, assim como em muitos países do mundo, a gente tem legislação que não permite discriminação por sexo, por raça, por cor, por idade, né? Eu não poderia fazer isso. Mas por que então será que tem? Porque quando eu olho e a gente fala que as empresas têm que medir para saber se tem ou não tem, a gente se surpreende que tem. Uma das regras, por exemplo, é a lei de mercado. Se eu olho o seu último salário para te oferecer o salário presente, né? Mesmo que eu tenha uma faixa, que eu não posso sair dessa faixa, e você ganhava menos antes, ou você estava sem trabalhar antes, eu tendo a trazer você para essa faixa menor, né? E uma vez que você entrou no meu sistema ganhando menos do que o outro, o meu sistema hoje ele funciona que eu vou te dando um pouquinho de aumento por ano, né? Vou te promovendo e eu não vou corrigir essa diferença nunca, né? Uma outra questão é que entre as mulheres, muitas vezes elas falam, não, graças a Deus, consegui esse emprego, tô lá. Então, vai pagar 80, que ótimo, não vou nem questionar porque é 80, né? E entre os homens, há mais pessoas que realmente falam, não, eu sou muito bom, eu não quero 80, eu quero 100, né? Então, se eu me permito negociar com quem eu estou fazendo a oferta e entre os homens as pessoas negociam mais do que entre as mulheres, eu vou tender a pagar mais para os homens, né? Então, esses são 2 exemplos do porquê, mesmo sem intenção, mesmo num país onde isso não é permitido, infelizmente, quando a gente vê essas diferenças. E eu vejo uma vice-presidente de marketing ganhando menos que um vice-presidente de marketing, que uma presidente de empresa comparada com uma outra do mesmo porte ganhando menos, né? Então, isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Tem um vídeo que eu recomendo para todo mundo, que ele faz uma brincadeira com 2 engraxates em Nova York. O homem engraxava $1 e a mulher a 77 cents, né? E daí as pessoas se aproximavam e falavam, não, mas é igual. Ah, então se é igual, eu vou querer pagar 77, para que eu vou pagar 1, né? E daí eles iam conduzindo a conversa, dizendo, mas não, você tem que pagar igual, você estava disposta a pagar 1 para ele, por que você não vai poder pagar 1 para mim, né? Então, isso também mexe com a nossa decisão de compra, porque quando eu quero comprar, eu quero sempre ter o melhor por menos.
Bom, quando se fala da mulher empresária, da mulher empreendedora, qual a sua visão? Bom, primeiro acho que no Brasil, nesse ponto, a gente pode se orgulhar. As Opa! mulheres empreendem bastante no Brasil. É a maioria? No estágio inicial é a mesma coisa, mas se somos 51% da população, a gente não quer excluir os homens dos espaços, a gente só quer ocupar esses 51%, esses 50%. Então, o Sebrae fala que nos estágios iniciais as mulheres empreendem muito similar aos homens, e isso é um motivo de orgulho para o Brasil. Claro que a gente não pode esquecer que aqui no Brasil, às vezes eu não empreendo por vocação, eu empreendo por falta de escolha e por necessidade. Sim. Mas não tem problema, elas estão empreendendo e elas estão acessando uma série de coisas. Mas, infelizmente, essas mulheres empreendedoras, elas tendem a crescer seus negócios num ritmo menor do que o dos homens. Por quê? Então, quando eu faço um recorte, eu vejo que elas não estão. E por quê? Tem 4 principais razões. Uma são todos esses aspectos socioculturais que eu mencionei. Se as mulheres cuidam mais da casa, estão em outras tarefas, são sobrecarregadas com outras questões, elas vão ter menos tempo para se dedicar àquele empreendimento que elas criaram. E daí você tem outras coisas, por exemplo, isso que eu falei da negociação, né? Se os homens negociam mais do que as mulheres, eles vão no gerente do banco ou na gerente do banco e eventualmente vão chorar mais do que as mulheres, né? Mas, por quê? Na sua avaliação, por quê? Porque a mulher não tem uma formação financeira, não tem uma formação matemática, ou porque ela foi criada com uma outra visão? Qual a avaliação, a sua avaliação como ONU, como uma gerente representando as mulheres? Pelas 2 razões, não é nunca só por uma razão. Então, quando eu olho a questão da educação financeira, infelizmente as mulheres se apropriam menos da educação financeira do que os homens. Quando eu estou na escola, eu ainda ouço professor e professora que fala para as crianças que menina não tem jeito para matemática. E isso não é admissível, né? Então, e não é verdade. E não é verdade, né? Porque a gente tem a primeira programadora do mundo foi uma mulher, Ada Lovelace, né? É porque elas não têm tanta visibilidade, mas se a gente procurar na história, a gente tem um monte de exemplo de mulher nas áreas das exatas que são maravilhosas, né? Então a gente precisa sim cuidar disso, a gente precisa explicar desde pequeno que cuidar das finanças, cuidar do dinheiro é coisa de menina e de menino, é coisa de mulher e de homem, né? É coisa de todo mundo. Num mundo capitalista onde a gente precisa do dinheiro para sobreviver, todo mundo tem que entender como cuidar do dinheiro. Não dá para eu falar, eu faço coxinha e delego para você vender para mim. Não, tem que se apropriar desse conhecimento sim. Então isso é também importante, mas tem que quebrar os estereótipos também. Tem que ter, não, eu sou boa, eu faço bem, minhas coxinhas são as melhores do mundo. Tem que comprar de mim, vou entrar no Facebook, vou pôr minha página, né? Tem que ir criando essa confiança mesmo. Bom, dia 8 de março de 2018. É o Dia Internacional das Mulheres. Muitas vezes a gente fala que é um dia de comemoração. Eu acho que sempre é um dia da gente celebrar os avanços feitos até aqui, né? Se a gente olha 100 anos atrás, a gente tinha muitos outros desafios que, graças a Deus, a gente superou. Então a gente sempre pode recordar que a gente já pulou muitos obstáculos. Mas ele é um dia de reflexão e de convite para ação também, porque ainda faltam obstáculos para pular. 8 de março de 2018. Sim, o tempo é agora. As mulheres ativistas e todos e todas em prol de ações melhor para as mulheres e, consequentemente, para os homens, porque uma sociedade igual para homens e mulheres é uma sociedade mais saudável para todo mundo. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu realmente acredito que o empreendedorismo no Brasil é algo que pode fazer diferença na sociedade brasileira. E eu acho que as mulheres têm feito muitos esforços e que elas ainda podem superar muito mais. Então, eu convido todos e todas para a gente ver o que está faltando para as mulheres se apoderarem de finanças, o que está faltando para as mulheres conseguirem ideias e o Estado fazer sua parte nos desafios de cuidar, né? Então, eu convido realmente que a gente continue apostando no empreendedorismo das mulheres, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem para a nossa sociedade. Adriana Carvalho, nós agradecemos muito a sua participação, desejamos pleno êxito no seu trabalho lá na ONU e que haja realmente empoderamento das mulheres, que as mulheres realmente possam ocupar o espaço na sociedade e fazer uma sociedade melhor para o mundo inteiro. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!